Amém. Meus irmãos, nós já estamos há algumas semanas falando sobre interpretação bíblica, temos trabalhado alguns conceitos, algumas dicas e sempre usando exemplos, fazendo uma análise dos textos bíblicos, colocando em prática aquilo que a gente está estudando. Até aqui nós temos visto a importância de estudar a palavra de Deus. É por meio dela que nós crescemos, ela é o que nos nutre e nos faz nos tornar mais parecidos com o nosso Pai. E para estudar com maior qualidade, com maior profundidade, a gente precisa usar algumas regrinhas básicas de interpretação que vai nos ajudar, vai nos fortalecer no nosso estudo da palavra de Deus. O que nós vimos até aqui foi um método específico de estudo que tem o nome de método de estudo bíblico indutivo. Sem entrar nos termos e definições, esse método ele está baseado em 3 partes: observação, interpretação e aplicação. Na primeira parte, nós respondemos a pergunta: o que nós vemos? Ou, na leitura individual, o que eu vejo? O que tem no texto que está ali, que eu preciso observar, anotar, que eu preciso separar para uma análise mais profunda. Depois que nós encontrarmos aquilo que está no texto, a gente vai buscar o significado. Então, já que eu encontrei o que tem no texto, o que isso significa? E aí vamos usar de alguns recursos, observar contexto, vai olhar com a escritura, comparar a escritura com a escritura e por aí vai. Observar e respeitar o gênero literário, e aí a gente consegue chegar no significado do texto. Depois de chegar no significado, a terceira parte é como isso funciona para mim. Como eu posso aplicar essa informação, esse ensino na minha vida. Então, nós já vimos na observação algumas coisas que precisam ser ali, que tem que estar no nosso radar quando a gente estuda a Escritura Sagrada. Tem algumas outras que a gente poderia pontuar, mas aquelas 5 que eu mencionei, elas vão nos ajudar demais. Primeiro, o que é enfatizado. Então, se o autor bíblico está enfatizando alguma coisa, observe aquilo ali, é importante. Se há uma ênfase, tem importância. E nós vimos que ele pode enfatizar pelo espaço que é dedicado para falar de um determinado assunto. Ele pode enfatizar pela ordem como as coisas são mencionadas no texto. Por exemplo, quando nós temos 2 personagens, o que é mencionado primeiro, normalmente, o autor bíblico quer destacar alguma proeminência, algum ponto ali precisa ser observado nesse sentido. Paulo e Barnabé começou como Barnabé e Saulo. Barnabé apontado como o líder da igreja e aquele que discipulou também o apóstolo Paulo. Depois, quando muda, é porque a liderança ela tem uma mudança. Então, Paulo assume a liderança e Barnabé continua trabalhando com todo o afinco, só que agora Paulo é a figura de liderança daquele trabalho. Né? Então, isso é uma forma de ênfase. Uma outra forma que o autor bíblico enfatiza a sua mensagem, a sua ideia, o que ele quer comunicar, é por meio de propósito expresso. Então, se o autor bíblico está dizendo, eu estou escrevendo com este objetivo, normalmente todo o escrito vai girar em torno desse propósito. João, na primeira epístola, a gente falou um pouco aqui, ele fala que ele escreve para que a gente tenha certeza da nossa salvação. Para que a gente conheça ou saiba que a gente tem a vida eterna, aqueles que creem no nome de Jesus. Então, tudo que ele vai trabalhar na primeira epístola é para nos dar segurança da nossa salvação. E lá ele apresenta 3 testes: o amor, teste doutrinário, a fé em Jesus Cristo que veio em carne, e o teste moral, a luta contra o pecado. Se você passar nesses testes, ou se você estiver lutando nesses testes, só o de Cristo que é mais complicado. Se você não crê em Cristo, complicou. Mas se você ama o seu irmão e tem ali algum tropeço, você está lutando contra o pecado. É sinal de que você é crente. Amor ao próximo, luta contra o pecado e fé no Jesus Cristo que vem em carne. É isso que João fala. Tudo isso para nos dar segurança da nossa salvação. Então, quando o autor expressa, fica mais fácil. Uma outra forma de ênfase que a gente trabalhou de forma separada é a repetição. Repetição
tem como objetivo enfatizar. No contexto hebraico era muito comum a repetição, até porque eles não tinham um livro. Todo mundo não tinha um livro, como uma Bíblia como nós temos hoje, para ler, reler, reler. Não, eles tinham que ouvir, memorizar e ficar repetindo, repetindo. Então, como que você fazia para facilitar a memorização das informações da lei do Senhor, para que ela ficasse cravada na mente e no coração? Repetição, repetição. Então, quando alguém ia escrever algo, ele repetia para que a pessoa pudesse decorar. É um dos melhores métodos de memorização, é a repetição. Falar, 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 falar sobre uma coisa até que aquilo fique cravado na mente. Essa também é uma forma de ênfase, só que a gente trabalha de forma separada. O autor bíblico ele pode enfatizar termos, palavras, ele pode enfatizar personagens, ele pode enfatizar frases, ele pode enfatizar por meio da repetição eventos, comportamentos que se repetem, tudo isso para destacar alguma coisa. Ah, mas o que significa, pastor? Aí vai para o estudo, observou, encontrei a repetição, você vai tentar entender como junta tudo isso para buscar um significado. Sim. Isso. Para ser bem enfático mesmo, então o ponto é, em Jó repete algumas vezes, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Por quê? Ele quer enfatizar o caráter daquele homem. Para mostrar que a razão do sofrimento dele não era um pecado específico que ele havia cometido. Ele era um homem íntegro. E não foi qualquer pessoa que disse isso. Foi Deus. Foi Deus quem chamou a atenção para Jó. Viste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Então ali é uma ênfase no caráter dele. Não que ele fosse um homem perfeito, não que ele fosse um homem que conseguiria se salvar sem a figura de um redentor. Mas era para enfatizar o caráter dele. Da fidelidade, integridade, né? Foi o que eu falei aqui até de um título de um livro, que o título é exatamente esse, Integridade apesar de tudo, do reverendo Daniel Santos. Esse livro ele vai trabalhar capítulo por capítulo, mostrando como que Jó, em todas as circunstâncias, ele se manteve íntegro. Então essa é uma ênfase, é uma ênfase. A gente falou aqui, num determinado momento, sobre primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Todo mundo se lembra? 1 Samuel capítulo 15, que existe ali uma expressão que se repete e a nossa tradução, para tentar trazer um significado mais claro, acabou por prejudicar um pouco a compreensão da ênfase que o autor quer dar naquele texto. Né? Nós temos ali a repetição da ordem do Senhor. Deus dá a ordem, olha, vai lá, destrua Amaleque, mata tudo. Homem, mulher, criança, animal, aniquila tudo, não deixa nada. Isso é enfático, ele repete, acaba com tudo, não deixa nada, faz uma destruição em massa. E depois repete de novo a ordem. Quando Saul cumpre com o mandado de Deus, existe ali uma expressão que é um porém. É dito que Saul fez tudo o que Deus falou, eliminou todo mundo, porém manteve o rei vivo e uma boa parte dos animais. Ali mostra nessa repetição a ordem dada e a ordem cumprida. E tem uma diferença entre elas. Foi um cumprimento parcial do mandamento de Deus. Essa é uma das repetições do texto. Então, ali você já encontra um pouco do significado. Uma outra repetição que vai aparecer em 1 Samuel capítulo 15 é um termo que logo no primeiro verso já não está. A nossa Bíblia já não traz a nossa tradução. Isso significa que a nossa tradução é ruim? Não. Mas toda tradução ela vai ter alguma limitação em alguma coisa. Por isso que
é importante que alguém estude o texto a partir do hebraico, a partir do grego, para poder trazer esses apontamentos. No capítulo 15, verso 1 de 1 Samuel, nós lemos o seguinte: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Aqui, antes de as palavras, tem uma expressão que não aparece na nossa Bíblia porque os editores entenderam que não precisava, porque, de fato, o que quer comunicar o texto é que Deus está ordenando por meio da sua palavra. Só que tem uma expressão antes, que é a expressão voz. No hebraico, kol. Então ouça a voz da palavra do Senhor. Isso também tem um significado teológico. Se a gente não observar, a gente acaba deixando passar desapercebido. Mas vamos ficar só na repetição. Vai refalar que é para ouvir a voz da palavra do Senhor. E o que essa voz da palavra do Senhor diz? Acaba com tudo. Não deixa nada. Porque Amaleque se opôs a Israel quando ele subiu do Egito. Saul, então, vai cumprindo a ordem do Senhor. Vamos ver aqui onde é que ele cumpre. No verso 8 diz que ele cumpriu, só que ele tomou vivo a Agag, rei dos Amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag. Aqui a gente já tem uma ênfase. A ordem é Saul e o povo. Saul é a figura principal. Ele é o grande responsável. Porque depois ele vai culpar o povo. Quando Samuel chega e fala, o povo quis fazer isso. Mas Saul é o responsável. Saul é o líder. Saul é o rei. Se o povo tomou uma iniciativa e ele não contrariou a iniciativa pecaminosa do povo, ele é o responsável. Ele é o responsável. Então, Samuel vem, a palavra do Senhor vai a Samuel, dizendo que tudo que Saul tinha feito, que Deus havia se arrependido. E aí, quando nós chegamos no verso 12, o texto diz assim: Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se àquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Aqui já tem um problema, ele levantou um monumento não para Deus, mas para si mesmo. E dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu. Cadê? Bendito sejas tu, verso 13. Executei as palavras do Senhor. E aí, a resposta de Samuel, leia para mim, alguém que está com o texto aberto, verso 14. Até aí. Que balido de ovelhas é esse que eu ouço nos meus ouvidos? É esse que está nos meus ouvidos? Que mugido de bois é este que eu ouço? A gente entende o que Samuel está dizendo. Ele está ouvindo o som dos animais. E Saul foi para a guerra sem animal. Ele foi para a guerra com cavalo. Para poder brigar lá com os inimigos. Agora, ovelhas e bois? De onde é que vem? Só que qual que é o ponto? Aqui nós temos a tradução balido e mugido, porque facilita a nossa compreensão. A gente sabe que é o barulho que o boi faz e é o barulho que a ovelha vai fazer. É o balido e o mugir. Né? Mas sabe qual é o termo que aparece aqui no hebraico? Alguém chuta. Qual foi a primeira expressão que eu falei que já falta lá no primeiro verso, mas que tem no hebraico? Voz. Ouça a voz da palavra do Senhor. Saul, ao se encontrar com Samuel, ele fala, eu executei a palavra do Senhor. Saul diz, que voz de ovelha é essa que eu ouço nos meus ouvidos? E que voz é essa? É de gado e de ovelha? E repete 2 vezes. Ah, pastor, só está falando de som. Pode ser. Então repetiu mais de uma vez? Opa, espera aí.
Pode ser que isso aqui tenha algum peso. E aí, então nós já temos 3 vezes a expressão voz, né? Aí o Senhor, Samuel vai questionar e Saul responde. De Amaleque os trouxeram. Ele usou, né, quem trouxe foi eles. Né? Terceira pessoa. Eles trouxeram de Amaleque. Ele deveria usar o nós trouxemos. Porque quem é o líder da excursão da guerra ali? Saul, eu trouxe. Quem foi que fez isso? Saul e o povo. Saul e o povo. Seria nós. Nós trouxemos. Não é se ele quisesse diminuir. Mas o grande responsável acaba sendo ele. Só que quando Samuel pergunta, o que, é que ele responde? Trouxeram. Trouxeram lá. Né? É quando a gente tenta fugir da responsabilidade. A gente joga a culpa para os terceiros. Né? Então, eu usei o exemplo aqui. Imagina que domingo que vem, na hora do culto, a gente vai fazer um negócio diferente aqui na igreja. Vai trazer uma bateria, a gente vai trocar as luzes, né? Colocar aquelas luzes que ficam piscando, fazer um negócio aqui para, na hora que o pregador estiver no púlpito, aquele jogo de luz. E aí, eu cheguei para vocês e falei, vamos fazer isso? Vocês falaram, não sei e tal, né? Mas falando que vai fazer, tá bom. Aí na hora do culto, chega o reverendo Donizete. E ele chega para mim e fala assim, o que é isso? Eu pego e digo, eles quiseram fazer isso, pastor. Quiseram fazer isso. Me deram a ideia. Eu estou jogando BO. O que Saul fez aqui, né? Trouxeram. Eles fizeram isso. Eles fizeram isso. E aí ele diz, respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Não era para destruir o resto. Era para destruir tudo. Era só o resto. E agora ele trouxe os melhores, e aí ele usa uma justificativa piedosa. Para sacrificar ao Senhor. É o crente da Mega Sena. Se eu ganhar, eu vou dar o dízimo. Então imagina aí, algum dos irmãos aqui ganharem a Mega Sena, a gente compra Mauá com o dízimo desse irmão. Não dá, né? Está muito caro. Justificando e tentando usar uma justificativa piedosa. E é aqui que vai sair a grande expressão. É melhor obedecer do que sacrificar. Se a sua obediência está em jogo, obedeça a Deus. Mesmo que isso lhe cause prejuízos. Sempre é melhor obedecer do que sacrificar. Aí o texto vai continuar, o Senhor dá a profecia para Samuel, e aí o texto continua no verso 19. Porque, pois, verso 18, vai ficar melhor. Enviou o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, atentaste ao quê? A primeira vez que aparece voz, traduzido como voz é aqui. Porque não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Aí Saul vai dizer, pelo contrário, dê ouvidos à voz do Senhor, porque foi a ordem inicial, a voz da palavra do Senhor, lá do verso 1. Dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua
nações. Aparece de novo a expressão voz, né? Então, imagina, você está lendo esse texto, o que complica aqui? A nossa tradução, ela dificultou um pouco. Por isso que é bom ter o pastor vai estudar, ele vai ler o hebraico, vamos apontar isso aqui. Mas nós temos a repetição. Primeiro fala a voz da palavra do Senhor. Quando Saul desobedece, o que Samuel escuta é a voz dos animais. E Saul diz: você não ouviu a voz do Senhor. Agora Saul está dizendo, Samuel disse, né? Quando tem esses dois eu sempre confundo, Samuel, Saul, Samuel, Saul. Quando Samuel vai se justificar, ele diz: eu temi o povo. O que ele temia? Perder a posição de rei. E o que ele fez? Deu ouvidos à voz do povo. Quantas vozes nós temos aqui? 3. A voz de Deus, a voz dos animais, que de algum modo pode apontar para aquilo que é a cobiça do mundo, né? Porque os animais trazem algum lucro, vamos dizer assim. E a voz do povo. Esse texto deixa muito claro que a voz do povo nunca foi e nunca será a voz de Deus. Na verdade, é o contrário. Se o povo está falando demais, provavelmente eles estão indo contra a voz do Senhor. Mas aqui nós temos 3 vozes. E essas vozes estão em conflito. O que o texto está querendo nos chamar a atenção? Conflito de vozes. Que nos leva a desobedecer ao Senhor. A voz do Senhor precisa ser ouvida de forma integral, não parcial. Se Deus ordenou, a gente segue. Só que a gente é tomado por vozes do mundo, a gente fica com medo das pessoas, a gente é seduzido por prazeres do mundo, começa a ouvir essas coisas. Quando você quando você ouve a voz do mundo, quando você ouve a voz dos prazeres, dos desejos, você não vai ouvir a voz de Deus. A repetição do termo voz nos faz chegar a esse significado. Deu para perceber? Muitos textos funcionam assim. Viu repetição? Para, circula, pergunta por que ele está repetindo isso aqui. O termo aqui, a palavra voz, ela dá o sentido para todo o texto. A gente consegue entender essa narrativa com base em tudo isso. E aí você tem os contrastes. Ele ouviu a voz do povo, tomou os despojos do mundo, dando ouvido ao mundo, com medo de perder o seu reinado. Mas por não ouvir a voz de Deus, ele perdeu aquilo que ele temia perder. Há uma confusão. Quando a gente não ouve a voz de Deus, a gente fica confuso e toma decisões equivocadas que nos levam à destruição. E foi o que aconteceu com Saul. A partir daqui, ele já tinha sido rejeitado. E aí o texto de Samuel vai mostrar como que Davi, que foi ungido para ser o rei no lugar de Saul, começa a tomar não, mas pegar aquilo que é devidamente seu, o lugar de rei. Por isso que a gente fala que o grande conflito, quando Saul está lá liderando as tropas contra os filisteus e surge o gigante Golias, o grande conflito, e Davi entra para lutar com Golias, o conflito ali não é. Tem o conflito de Davi e Golias, mas a ideia central é um conflito que está acontecendo entre Davi e Saul. Quem deveria lutar com Golias? Saul. Ele era o rei. Mas ele se acovardou e não foi. Quem foi? Davi. Que nós sabemos, porque temos a revelação, que de fato era o rei. Então, em outras palavras, quem lutou contra o Golias foi o próprio rei de Israel. Então, isso vai mostrando, isso vai construindo, e a gente vai conseguindo chegar a essas ideias, entendendo esse significado com mais precisão. Lécio, você... Uhum. Ele é o líder. Sim.
Não, ele fez porque ele quis, ele era o líder. Ah, teme o povo. Ele tentou se justificar de várias formas, de várias formas. Mas a gente sempre fala, quando nós tratamos do assunto liderança, o líder é sempre o responsável. Sabe no trabalho, quando o chefe, o encarregado, chegava e dava bronca nos, a gente fala nos peão, é porque ele já tinha tomado bronca antes. Dificilmente o chefe geral vai dar bronca nos peão. Usando o termo aqui de serviço, vai dar bronca direto nos peões, né? Sempre vai dar bronca no encarregado. Ah, mas não fui eu. Você é o líder. Você é o responsável. Dentro de casa, quando a gente fala dentro do casamento, a gente diz, olha, a última palavra sempre é do homem, porque o homem ele é responsável. Ah, não, a mulher tomou a decisão, deu errado. Aí depois ele fala, mas eu já tinha falado que não ia dar certo, foi você que quis fazer. Deu errado, você aceitou. Ficou assim? A responsabilidade é do líder. É do líder. Adão já jogou a responsabilidade para a mulher, já começa ali. Né? Mas o líder sempre vai ser o responsável. Sim, então. E isso aí já entra num outro problema que é o temor de homens. É quando você tem medo do que as pessoas vão pensar e vive para agradar as pessoas. Isso é temor de homens. Quem teme aos homens não teme a Deus. Quem teme a Deus não teme a mais nada. Um exemplo que nós temos é as parteiras do Egito. O texto é muito, assim, o texto é muito legal que ele usa a expressão. Elas temeram a Deus e não obedeceram à ordem de Faraó. Por quê? Elas temeram a Deus. Não importa quem esteja dando a ordem, se for contrária à vontade do Senhor, ouça o que Deus manda. E quem teme a Deus não teme mais nada, nem mais ninguém. Elas estavam contrariando o Faraó, o grande rei, o grande imperador, mas elas ouviram a voz daquele que é maior do que qualquer faraó, qualquer rei, qualquer imperador. Elas souberam quem é de fato o maior, que é Deus. Então, esses são alguns pontos. Imaculada, baixa a cabeça. Então, ali tudo, narrativa, tudo, todas as cenas, elas estão comunicando alguma coisa. Então, o Samuel ter partido a cabeça, arrancado a cabeça do cara fora, foi uma crítica também. Olha, você não está fazendo o seu papel. Deus já te rejeitou, você não fez o seu papel. Não obedeceu. E sempre obedecer é melhor do que sacrificar. O que compromete a nossa obediência? Ouvir demais a voz que não deve ser ouvida. Dentro de um mundo de conflito de vozes, sempre busque ouvir a voz do Senhor. Se você parar de ouvir a voz de Deus, não vai dar muito certo. Então, isso é a repetição. Repetição, é um tipo de ênfase. Repete-se personagens, eventos, circunstâncias. As repetições elas podem ser bem claras, outras vezes o autor pode repetir por meio de ecos. Eco é quando você percebe que uma história se parece muito com outra, que um evento, uma expressão se parece muito com outra. Quer ver um exemplo? Quando, lá no livro de Juízes, é narrado a história da concubina do Levita. Todo mundo já viu essa história, né? Já ouviu? História feia, feia. No livro de Juízes você não acha uma história bonita, não tem. É feia, muito feia. A Ana, esses dias ela estava fazendo as devocionais dela em Juízes e chegou para mim e falou: mas essa história aqui, quem está certo? Não tem ninguém certo. Ah, o homem foi certo, né, de partir a mulher e não, tá tudo errado. Tudo errado. Igual o Miguel. Miguel, na semana ele aprendeu uma dinâmica de morto-vivo, né? Morto, senta, vivo, morto-vivo. Aí eu fui brincar com ele, só que ele decorou.
a ordenzinha da música, né? Morto, vivo, 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 morto. Aí eu fui fazer, comecei a dar os comandos. Morto, vivo, 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 vivo. Aí ele parou e falou assim, tá tudo errado. É igual o livro de Juízes. Quem foi que acertou? Só Deus. E os outros? Tudo errado. Aquela história, ela é feia, feia. Já começa com um levita que tem uma concubina. Concubina não é esposa. A lei não permitia isso. Então, assim, você já percebe que está errado aqui. O jeito dele é tudo errado. Tudo errado. Só que o grande problema é que quem comete atrocidade com aquela mulher, isso, eles não esquartejam, quem esquarteja é o levita. Mas os homens da cidade abusaram dela. Passaram a noite toda. E a história nos lembra muito outra história. Porque o que acontece? Eles estão dentro de casa, os homens chegam e falam, olha, manda para fora para a gente poder abusar. Vocês lembram de alguma história que... Aonde? E onde é que estava? Sodoma e Gomorra. Qual que é assim, a história é basicamente a mesma. É uma repetição. Qual que é a diferença? Sodoma e Gomorra não era povo de Deus. Os danitas eram. Então a história está mostrando que o povo de Deus estava tão podre, aquele grupo em si. Isso, lá em Jó. Não, lá em Sodoma não. Mas na história do Levita, era o povo de Deus. Eles fizeram a mesma coisa. Que, vamos dizer assim, vamos pensar em outros termos. Era a igreja imitando o mundo em seu padrão de comportamento pecaminoso. Extremamente nojento. A Bíblia usa o exemplo de Sodoma e Gomorra de forma totalmente avesso. Né? Então, o que acontece dentro de Israel é uma repetição de um padrão que houve lá no mundo. Terrível. Então, aquilo ali é uma repetição que você parece, mas aqui é pior. Aqui está muito pior. E por quê? Porque aquele povo não tinha um rei que seguisse a palavra de Deus. E por não ter rei, eles faziam o que era reto aos seus próprios corações. Quando nós nos guiamos pelo nosso coração, a gente acaba entrando em grande destruição. Então, vocês já aprenderam nessa noite duas coisas. A voz do povo não é a voz de Deus. E agora, não siga o seu coração. Às vezes o povo vem falar, não, o que você está sentindo? O que você quer fazer? Siga o seu coração. Não faz isso não. Não faz isso não. O coração do homem é enganoso, é corrupto, terrivelmente. Então não siga. Vai para a palavra. Não confie no seu coração. Ele é enganoso. Então você tem duas lições já importantes aqui, né? Irmão Zé? Não sobra. Até naquele período ali, naquela época, o que fazia com que alguns dentre o povo se salvasse era a graça. O que o texto bíblico vai nos mostrando nessas histórias é que a parte da graça não tem ninguém que se salve. Porque você não encontra, e como eu já falei aqui, narrativa não forma lei. Não é prescritivo. Narrativa é descritivo. Ela conta os fatos, o que aconteceu. E aí a gente vai avaliar, houve obediência ou não. Isso não tem exemplo. Às vezes a gente tenta defender, né, os personagens bíblicos. Não, mas esse era povo de Deus. A gente tenta defender Abraão. A gente tenta defender Jacó, Isaac. A gente tenta defender José. A gente sai tentando defender todo mundo. E a Bíblia querendo mostrar a feiura do pecado. E mostrar que eles só foram salvos por causa da graça de Deus em Cristo Jesus. A esperança que eles tinham nessa promessa. Então, todos os que foram salvos foram pela graça. Porque sem a graça, essa é a realidade. O retrato do ser humano sem a graça é Sodoma e Gomorra. Ou até pior. Ou até pior.
Ouvidos a voz do Senhor. Sim. Mas Saul chegou um ponto, Saul, e o que é interessante? Você vai percebendo, e eu só estou lendo um capítulo, mas Saul não deu ouvidos à voz do Senhor. Chegou um momento que ele saiu procurando formas de ouvir a voz do Senhor, mas Deus já não falava mais com ele. Os filhos de Samuel não Samuel é interessante como o livro de Samuel, tanto os dois, primeira e segunda, eles assim não é o foco principal, mas está ali um padrão muito feio de negligência na criação de filhos. Pais negligentes na disciplina e criação de filhos. Começa com Eli e os seus filhos. Samuel negligencia os seus filhos. Saul está errado. Né? Nem deu tempo de falar dos filhos, de tão errado que ele já estava. Davi e a negligência contra os filhos. Davi causou, assim, pela sua negligência, destruição na sua família. Um filho abusou da outra filha. Vai embora, vai embora. Vista grossa. O outro não gostou, foi lá e matou. Vista grossa. O que aconteceu? O que foi livrado? Voltou. Tomou as mulheres de Davi, tomou o rei, envergonhou o pai. No final morreu. A espada nunca saiu da casa de Davi. E uma das grandes questões era a sua responsabilidade como líder e também como pai. Então, no livro de Samuel, você vê exemplos não muito positivos na educação de filhos. Né? Interessante. Repetição. Né? Repetição. Coisas que são relacionadas. Então, tem alguma relação? Opa, anota, risca, sublinha, faz uma pergunta, por que há essa relação? Tem relação de causa e efeito, relação de contraste, quando as coisas são diferentes, igual a ordem do Senhor, vai e destrua totalmente. O texto tem ali um porém, aquele porém deixa claro que houve uma grande diferença entre o que foi mandado e o que foi cumprido. Ele aniquilou tudo, porém, você já vê que há uma relação de contraste entre a ordem dada e a ordem obedecida. Isso é um ponto. Você viu, porém, mas, anota, risca, pode ser que tenha um contraste ali que seja significativo. Às vezes nem tanto, mas é bom já para anotar para uma pesquisa futura. Coisas que são semelhantes, coisas que são diferentes, também são importantes. Então, você tem coisas que são semelhantes, o uso de metáforas, quando diz que uma coisa é outra. Quando Jesus diz, eu sou o pão, literalmente ele não é um pão, mas, de forma figurada, ele está usando características do pão que podem ser aplicadas a ele. É nutrir, saciar a fome que realmente existe. Ele é a água viva. Então, ele é a porta, o caminho, né, de acesso, de entrada. Então, as metáforas, ela vai pegar características do que é comparado e usar ali para trazer alguma característica, algum ponto. Tá? E aquilo que é diferente. Aí você tem o contraste, que é um tipo de diferença. Ironia, que é quando o autor fala algo que ele está querendo dizer o contrário. Né? Se a pessoa está morrendo de dor, e como é que você está? Ah, estou bem demais. Ironia. Você fala num tom irônico. Quando é falado, é mais fácil de você perceber. Né? Você percebe na fala e nas expressões. Quando é escrito, você precisa ler um pouco mais. Quando Deus diz assim, ó, o povo querendo construir uma torre para alcançar os céus, para o nome deles não se espalhar, e Deus fala, deixa eu descer ali para ver o que eles estão fazendo. Ali é ironia. Quando eles achavam que ia se tornar grandes, Deus mostra, eu ainda sou tão grande que eu preciso me abaixar para ver o que eles estavam fazendo. A gente sabe que Deus sabia tudo, Deus via tudo, Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. Quando ele usa essa expressão é para mostrar ironia. Vocês querem vir?
eu preciso ir até aí. Aí o acesso que eles queriam ao céu não era no sentido positivo, né? E aí tem esse sentido. São alguns pontos a serem observados, né? Depois você vai começar a fazer perguntas. Perguntas. O que você puder perguntar para o texto, vai perguntando, anotando no caderno, depois você responde. Depois que perguntar é que você vai começar a responder. Você não responde na hora. Deixa para responder depois. Apenas gere dúvidas. Dúvidas e mais dúvidas. Depois que você pergunta, você vai começar a buscar a resposta. Para buscar a resposta, você já passa para o segundo passo, que é a interpretação. E aí você vai observar e respeitar o gênero literário. Se você está lendo poesia, precisa entender como poesia. Está lendo narrativa, precisa entender como narrativa. Está lendo uma carta, precisa entender como uma carta. Acho que o que assim, a gente lida com quase todos esses gêneros ainda hoje. Mas os mais comuns a nós são cartas e história. E para alegria de boa parte de quem gosta de história, a Bíblia, quase em sua maioria, é composta por histórias. Então, se você aprender a ler narrativa, você tem facilidade para interpretar e encontrar o significado de boa parte da Bíblia. Cartas. Né? Acho que todo mundo aqui mandou carta ou recebeu carta. Eu mandei. Eu sou novo, mas sou antigo. Eu sou um novo antigo, mas eu não escrevi, né? Mas minha mãe mandava carta para cá e sempre perguntava: quer mandar dizer alguma coisa? Ah, manda lembrança. A gente só mandava lembrança, né? E fulano de tal manda lembrança. Ou manda um abraço. Ah, mas a gente nem usava, era só lembrança mesmo. É? Não mandava não. Escrevia também? Uhum. Tem as cartinhas românticas, né? Qual que era o objetivo? Conquistar. Cartas são escritos circunstanciais. Alguma circunstância levou o autor a escrever. Né? Então, você mandou uma carta para o Lécio mandou uma carta para a Imaculada, era ali aquele contexto de conquista. Né? Então, havia um objetivo. Qual era a circunstância? Circunstância de paquera, depois de namoro, depois de noivado, depois de casamento. Tinha uma circunstância que levou a escrever. Às vezes a gente queria mandar notícias de como as coisas aqui estavam. Quantas e quantas pessoas não mandaram cartas informando que um familiar estava doente e quando chegou não deu tempo, já estava morto. Né? Então, muitas e muitas circunstâncias levam a escrever carta. Hoje a gente não usa carta, a gente usa WhatsApp. WhatsApp cumpre o papel da antiga carta. Há um tempo atrás era muito moderno o e-mail. O e-mail veio para substituir a carta. Hoje quase ninguém usa e-mail. Manda um e-mail. Posso mandar o WhatsApp? Manda. Aqui tá fácil, você manda. Eu não vou nem escrever, não vou nem digitar, vou mandar áudio. Vou mandar áudio que é mais fácil. Então, cumpre também um propósito, porque a gente vai falar ou mandar uma mensagem diante de uma circunstância. Então, as cartas, elas são circunstanciais. Esse é um ponto muito importante, a gente entendendo isso, facilita a nossa compreensão e a interpretação. Uhum, uhum, uhum. É, começa a se perder nas histórias, né? É, então, tem histórias e tem muitas outras coisas. Tem lei, e lei se interpreta como lei. Então, o advogado consegue pegar o Pentateuco e trabalhar com tranquilidade. São ordens ali, vamos pensar, são Constituição não, como é que fala? Artigos, parágrafos e tudo mais ali, bem estabelecido. Você tem poesia, a gente já falou, profecia. Profecia, a gente sempre pensa na profecia como um escrito para o futuro. Mas normalmente o profeta ele falava alertando o povo para a lei do Senhor. A maioria dos profetas vai falar: olha, se você for por esse caminho, o Senhor manda te dizer, vai vir a maldição.
Se você for por esse caminho, o Senhor está dizendo, vai ser bênção. Ah, pastor, mas de onde ele tirou isso? Da lei. Deuteronômio vai falar sobre as bênçãos e maldições do cumprimento ou descumprimento da lei. Tudo que os profetas vai falar, é como se os profetas, quando eles profetizavam, eles abriam o Pentateuco e falavam. Você vai perceber, eles aplicam a palavra. Eles não tiram do nada. Só que, dentre os alertas, aí eles tinham uma comunicação futura de alguma coisa, de algo que iria acontecer, e por aí vai. Mas o foco principal de profecias não é anunciar o futuro. O profeta, o papel dele é comunicar a palavra de Deus. Ele é boca de Deus. Ele é boca de Deus. E alertando o povo para o pecado. Normalmente, o profeta sempre vai surgir num contexto onde há um rei, e o profeta tinha o papel de alertar o rei, porque o rei era a figura de liderança, para a obediência da palavra de Deus. Tem Isaías. Isaías era o homem dos palácios. Ele ia alertar o rei. Elias foi falar com Acabe. O profeta tinha essa relação com o rei e também ele tinha uma relação sacerdotal para cumprir os ofícios que depois se cumprem em Cristo, né? Profeta, sacerdote e rei. A literatura apocalíptica, essa já fala um pouco mais sobre o futuro e principalmente sobre as últimas coisas, né? Que pode ser as últimas coisas definitivas, o final do mundo, ou as últimas coisas antes do final do mundo. Os profetas, eles falaram de coisas que já aconteceram, coisas que aconteceram na época deles, coisas que aconteceram no futuro, depois deles, e coisas que ainda vão acontecer. Joel, por exemplo, ele fala do grande dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia em que os moços terão sonhos, os velhos terão visões, haverá profecia na boca de quase todos, porque o Espírito do Senhor estará sobre esse povo. Depois ele fala, a lua se converterá em sangue, haverá trevas. Aí Pedro, quando acontece o Pentecostes, ele vai trabalhar a primeira parte dessa profecia. Ele não trabalha a segunda. Por quê? A profecia de Joel, quanto ao derramamento do Espírito Santo e ao juízo final, ela se divide em duas partes. Para os leitores de Joel, eles viam aquilo ali como um evento único. Quando vier o Espírito Santo, já vai vir a destruição. Só que quando chega o Espírito Santo, não chega a destruição. Por quê? Porque é um evento com cumprimento, duplo cumprimento. Né? É como se a gente estivesse olhando a profecia do Antigo Testamento como se fosse uma montanha assim de longe. Sabe quando você está andando, viajando, e você olha assim, parece que tem aquela serra, parece que é uma coisa só. Você olha assim, dá umas abaixadas assim e tal, mas parece que é uma coisa só. Você está vendo um pedaço de rocha só. Conforme você vai se aproximando, ele vai se afastando, vai se afastando. Às vezes você chega, elas estão extremamente longe uma da outra. Só que você viu de longe, parecia uma coisa só. Quando você chegou perto, essa é a perspectiva profética. Os profetas, eles falavam de coisas que na visão deles aconteceria em um único evento. Mas conforme vai se aproximando do evento, a gente vai percebendo que uma parte já foi, mas tem mais. O Senhor Jesus, lá em Lucas 4, ele fala que a profecia de Isaías 61 se cumpre nele. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar as boas novas, para pôr em liberdade os algemados, para pregoar o dia do Senhor, o dia da salvação. Só que Isaías continua, também o dia da vingança. Jesus não fala do dia da vingança, quando ele fala, hoje se cumpre essa profecia. Ele fala só da metade. Por quê? O dia da vingança é no futuro. Só que Isaías profetizou como se fosse um evento único. Jesus veio, cumpriu-se nele em duas etapas. A primeira, salvação. A segunda, juízo. Porque o Senhor já separou o varão que há de julgar o mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Tudo se cumpre em Cristo, mas em momentos distantes. Então tem isso também nas profecias. Né? Deu para entender? Assim, mais ou menos, né? Então, profecia, vou falar. Isso é difícil, vamos passar para a próxima.
Próximo. Aí uns leem entendem de um jeito, outros leem entendem de outro. Esse é um texto um pouco complexo, escatológico. Há uma compreensão de que a profecia de Daniel quanto ao abominável da desolação se cumpriu. Cumpriu num período da história, quando, não sei se foi o Etíoco Epifânio, entrou no templo e sacrificou um porco. Então, ali foi entendido na história como cumprimento daquela profecia de Daniel. Só que Jesus fala, olha, vai acontecer ainda. Aí alguns acham que se cumpriu na época de Tito, quando Tito invadiu Jerusalém, acabou com os judeus, e há aqueles que ainda entendem que vai acontecer ainda isso mais no futuro. Mas aí é texto para outra aula. Não, mas a interpretação é uma só. Então alguém está errado. Ah, tá todo mundo certo. Não, alguém está errado. Alguém está errado nessa história aí. Genealogia pode ser cansativo. Sim. Genealogia é cansativo de ler porque ela começa a se tornar repetitiva. Só que a gente começa a observar. Tem repetição, é importante. E genealogia tem um negócio interessante que é a quebra de padrões em genealogias. Acaba sendo mais importante a quebra de padrão do que as repetições. Você tem, por exemplo, a genealogia dos filhos de Adão. Adão gerou a Sete, Sete gerou Enos, e aí vai. E a história contando. Gerou quando tinha tantos anos, viveu mais tantos anos, teve filhos e filhas e morreu. Quando tinha tantos anos, gerou fulano, depois viveu mais tantos anos, gerou filhos e filhas e morreu. Viveu tantos anos, gerou filhos e filhas e morreu. Viveu tantos anos, gerou filhos e filhos e morreu. Você vai olhando a história, você vai se repetindo. Você vai falando, nossa, gente, cansativo. Nossa, que negócio cansativo. Só que aí surge naquela história uma figura interessante. Enoque. E aí o texto não fala. Enoque, ele tinha tantos anos, gerou um filho. Depois que ele gerou aquele filho, o texto não fala. Ele viveu mais tantos anos, até aí vai, teve filhos e filhos e morreu. Não. A história de Enoque muda. Enoque andou com Deus. E não foi mais visto. Porque Deus o tomou. Quebra de padrão daquele alerta. Que é tanta repetição, tudo muito parecido. Aí surge uns e fala, oh, peraí. Não que os outros não tenham importância, mas ali tem um destaque. Tem um destaque naquela figura. Genealogia de Jesus. Fulano gerou, fulano gerou, fulano gerou, fulano gerou, fulano gerou, fulano gerou. Quando chega em Jesus, fala José, que é marido de Maria, que gerou a Jesus. Aí caminha um pouco mais, o texto fala que Maria gerou do Espírito Santo. Mostrando que dentro daquela genealogia tinha uma pessoa que tinha um pai diferente. Que era Jesus. Filho do próprio Deus. Quebra de expectativa em genealogia é muito legal. Sem contar que você consegue tirar muitas lições. Você está lendo a genealogia de Jesus, e aí quando o texto vai falar de Salomão, ele conta a história. Porque a Bíblia ela não mascara pecado. O texto fala que Davi gerou a Salomão, da que fora mulher de Urias. Ele nem aliviou para falar da esposa de Salomão, de Davi, né? Porque depois Davi tomou como esposa. Sim. E aí, ali, o que ele está fazendo? Mostrando que toda a história. Ali ele está deixando muito claro que Salomão é filho de Davi e da mulher com quem Davi teve um caso, mas depois com Salomão, Deus
Deus amou Salomão, né? Dia, amado do Senhor. Então, por aí vai. Né? Genealogia também é importante. Não deixa passar desapercebido. Leia. Vai anotando que ela vai te ajudando a entender a história. A genealogia de Jesus tem também esse ponto. Na genealogia de Jesus, nós temos mulheres ganhando destaque, gentios se juntaram ao povo de Deus, ganhando destaque. E é interessante como a história ela tem ali as suas peculiaridades, né? Ruth é uma história interessante. Vocês lembram a genealogia, ou melhor, de onde Ruth era? Moabita. Quem era Moab? Mas quem era Moab? Moab foi o neto de... Não. Vamos lá, quem dá mais? Ló. Neto não, era filho de Ló, né? Era filho, né? Que teve com as filhas. E é interessante quando a gente pega aquela história, porque ali é um pecado. Deus não aprovou aquilo. Mas mesmo diante daquele pecado, aquela situação estava dentro do controle de Deus. Para o seu propósito redentor. Porque se não tem Ruth, não tem Cristo. Não é? Elas foram, assim, elas tinham uma mentalidade cultural. É quando o povo quer seguir a cultura, esquece da Bíblia, né? Ele não vai ter mais condição de ter filho. E fizeram errado. É possível que fosse uma cultura comum em Sodoma e Gomorra. É uma possibilidade. Eles não tiraram aquilo ali do nada. Né? E aí, daquela relação pecaminosa, vem Moabe. De Moabe, toda a nação pecaminosa de Moabe, surgiu uma, Ruth. E da linhagem de Ruth é que vem também Jesus. Então, a história ela vai mostrando como tudo está no controle de Deus. É o compressor, né, que ligou? Tudo está no controle de Deus. Né? Mas isso para falar da genealogia. Se você pegar a genealogia e falar, eu quero estudar a partir da genealogia, você vai voltando para as histórias, você vai percebendo como aquele povo era um povo pecador. E aí chega lá no final, ainda lá no capítulo 1, quando Deus dá o nome para Jesus e fala para José, olha, você vai colocar o nome dele? Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Não era só os do futuro, também os do passado. E todos aqueles ali pecaram. Jesus vem para salvar todos do pecado. Os do Antigo Testamento foram salvos? Foram, porque confiaram nesse Jesus que haveria de vir. Que veio e trouxe a redenção. Tá bom? Vamos parar por aqui? Tranquilos? Todo mundo em paz? A gente vai caminhando aí, vai trazer novas perspectivas, né, nas próximas aulas, tá bom? Então vamos finalizar, vamos terminar com uma palavra de oração, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos guarde. Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua